Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. São chamados peregrinos. Em algum lugar no mapa, uma cidade ainda resiste. Uma cidade isolada do mundo lá fora. Uma cidade com regras especiais. Agora é o último bastião da humanidade. Uma chance para aprender com a história. E dessa vez, fazer a escolha certa. Pois cada escolha feita aqui define o futuro. De forma irreversível. Primeiro episódio da série de Morrendo no Dying Light 2. E sim, eu gostei tanto de jogar o primeiro que eu fiquei viciado e decidi também jogar o segundo jogo. Mas não se preocupem, esse canal não vai ser focado só em Dying Light. Eu vou ter outra série depois disso de outro jogo completamente diferente. E nesse início eu já posso comentar uma coisa, que o protagonista é meio feio, né? Tipo, o anterior era bem mais ou menos, mas o segundo é feio que dói, hein? E ignorem que de novo eu coloquei na dificuldade difícil. Eu sei que na série passada eu reclamei pra cacete da dificuldade difícil, mas eu vou cometer esse mesmo erro, só que dessa vez não vai ser tão ruim assim. O jogo, pelo visto, equilibrou e agora colocar na dificuldade difícil não é ficar batendo por 1 milhão de anos no mesmo zumbi até ele morrer. As coisas mudaram bastante do primeiro pro segundo e eu pretendo comentar tudo que eu reparei dessas diferenças e talvez algumas coisas que eu pesquisei. Eu vou dar um leve resumo e tal do que o jogo conta no início, que simplesmente que depois dos acontecimentos de Haran, que foi completamente devastada, eles conseguiram finalmente encontrar uma cura pro vírus. Que mas impressionante, um jogo decidindo fazer mais experimentos com o vírus de Haran, que acabou fazendo uma mutação escapar. Assim, os caras deixaram de novo a droga de um vírus zumbi escapar no mundo, os caras não aprenderam. E o problema é que, né, eles teriam que fazer toda uma cura de novo, não conseguiram a tempo, o mundo inteiro sofreu com isso. Sim, dessa vez não é só uma pequena cidade, sei lá onde, na PQP, agora é o mundo inteiro que sofreu com o vírus Haran. Só que não é o vírus Haran, é uma mutação que tem sim as suas diferenças e eu vou explicar mais pra frente durante a gameplay e a série. E eu posso dizer que eu gostei das diferenças. Mas continuando, no mundo acabou aparecendo peregrinos, que eram pessoas que viajavam de lugares pra lugares e tal, trabalhando mais ou menos como mercenários e essas coisas, entregador, correspondência. Já que não era muito fácil sair das cidades e tentar explorar o mundo com um monte de zumbi na sua cola. E o nosso protagonista simplesmente aparentemente está indo para algum lugar que ainda não sabemos onde. E é aí que o jogo começa. Ai, caralho! Até eu levei susto. Perdi minha arma. Nesse início podemos comentar duas coisas. Em primeiro lugar, o protagonista fez um pulo quase impossível para um ser humano, mas isso não vai ser deixado de lado e vai ser muito bem explicado. Em segundo lugar, o jogo está realmente bem mais bonito, pelo menos isso eles fizeram melhor, que é o gráfico. O jogo tá lindo e eu adorei ele nesse quesito. Nesse início encontramos o Spike? O que o Spike tá fazendo aqui? Vocês lembram do Spike? Claramente não lembram do Spike. Como lembrar de um cara que apareceu o quê? Nas primeiras 4 missões, depois parou de ser relevante completamente no jogo? Fazer o quê, né? Eu não julgo quem não lembra do Spike da primeira série. Apesar de praticamente ninguém que jogou o primeiro jogo ter realmente ligado pro Spike, é sempre bom ter um personagem que a gente está familiarizado. E é o Spike que vai ensinar pelo menos o básico pra gente do jogo, num longo tutorial que vai se seguir agora, com os dois praticamente conversando sobre o apocalipse do mundo, como está a vida deles e tudo mais. O protagonista, que se chama Aiden, junto com o Spike, invadem uma casa já há muitos e muitos anos abandonada. E nessa casa usamos o sonar, que é uma habilidade que já tinha no primeiro jogo. A diferença é que no primeiro jogo, se eu colocasse na dificuldade difícil e tentasse usar o sonar, ele não rastreava objetos, apenas a missão. E isso era bem chato e tal, porque dificultava para eu encontrar os itens que eu precisava. Mas agora no segundo jogo eles tiraram isso e o sonar dá pra ser sentido em todas as dificuldades. Festa. Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos. Essa casa, além de servir meio que como um tutorial e tal, pra gente aprender certas mecânicas do jogo, como o sonar, também conta levemente da história do jogo, falando quando que deu ruim no mundo, sobre o que mais ou menos as pessoas fizeram depois que deram ruim, e também contando levemente sobre o passado do Spike e do Prota. Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico?
Pelo menos durante o dia. Verdade. Queria que o Crane tivesse visto isso. Sim, temos uma leve citação do Crane, o protagonista lá do primeiro jogo. Mas até onde eu sei, ele não é nem um pouco relevante pra essa sequência. Então foi só um comentário engraçado e curioso. Encontrei aquele cara pra você. Que cara? Que cara? Aqui somos apresentados a real primeira mecânica do jogo, que são as escolhas de caminho e diálogo. Pelo que eu vi, tem 3 tipos de escolha. As brancas, que são apenas perguntas adicionais, que não alteram a jogabilidade, a lore, só aumenta geralmente as informações que você vai ter do jogo. As amarelas, que realmente são as relevantes e continuam a história. E também tem o terceiro tipo, que eu vou comentar mais pra frente quando aparecer. E esses diálogos são interessantes porque fazem a gente ter mais controle sobre o protagonista, porque no jogo passado eu comentei várias vezes que ele tem umas leves mudanças de personalidade. O Crane parecia tipo fragmentado daquele filme, toda hora agia de uma forma diferente. Eu comentei bastante sobre isso, e aqui vai ser melhor porque eu posso decidir como o protagonista vai ser. E poder fazer minhas próprias escolhas foi algo que eu gostei bastante nesse jogo e realmente influencia algumas coisas. Mas tem alguns problemas que eu reparei e eu irei comentar mais pra frente. Resumindo bem o diálogo deles, ele tinha pedido pro Spike conseguir uma informação que ele aparentemente agora tinha. E eu precisava ir lá na antena de rádio, lá no fundo da imagem, pra conversar com esse cara por rádio. E a outra informação que o nosso protagonista queria era a localização da sua irmã. E esse foi o motivo do protagonista ter virado peregrino para encontrar sua irmã Mia Khalifa. Não, mentira, não é Khalifa, mas é Mia. E aparentemente essa irmã do protagonista estava em Villedor, uma das últimas cidades relativamente inteiras do mundo. E é lá que vai se passar praticamente o jogo inteiro. Nos despedimos de Spike e agora oficialmente estávamos livres para explorar esse mundo afora, no caso ir pra torre e tudo mais. Encontramos nosso primeiro zumbi e eu reparo que já iniciamos o jogo com a habilidade de esquiva, que no jogo passado tinha que fazer mó rolê, pegar XP para aí sim conseguir na árvore de evoluções. Mas aqui não, já vem incluída no prota. Então começamos uma árdua briga com um zumbi que dura muito tempo e... ele já morreu? O zumbi já morreu? Sim, o zumbi não tem mais vida quase infinita comparado ao primeiro jogo, eles duram um pouco menos. Mas é claro, com o passar do tempo no jogo, os zumbis vão ficando mais fortes, vão durando mais. E outra coisa que eu reparei no primeiro tapa que eu dei no zumbi e eu odiei com todas as minhas forças foi a falta de impacto. Velho, no primeiro jogo tu dava um tapa no zumbi e fazia... de tão foda que era bater no zumbi, tu sentia o zumbi morrendo. Tu dava um soco nele, uma espadada, uma facada, uma martelada nele, tu sentia que aquilo ali tava machucando o zumbi, tu sentia o prazer da dor do seu inimigo. Aqui não, aqui é um tapinha, 2 tapinhas, acabou, foi isso, né? Eu parecia que eu fazia carinho no bicho, velho, que coisa chata. Pô, sei lá, velho, colocava a tela pra tremer mais, o zumbi pra balançar mais, o que fosse, velho, mas não dava impacto no tapa, velho. Tava fazendo carinho, Aiden, porra! Bom, ignorando o leve hate que eu acabei de dar, entramos num túnel que estava cheio de zumbis. Nesse momento, meio que descobrimos que os zumbis em áreas fechadas e escuras geralmente ficam num estado de sonolência e ficam dormindo. E esse jogo aprofunda um pouco mais o sistema de stealth, que não era tão foda no primeiro jogo. E aqui ele também não é tão foda assim, é só um pouco mais trabalhado. Mas tem coisas nesse jogo que, pelo amor, stealth é o cacete. Bom, depois de escalar bastante, conseguimos um nível de parkour. E não dá pra fazer farm de XP nesse jogo. Infelizmente eu pesquisei bastante, mas eu não encontrei nenhum que seja realmente interessante de se fazer. Mas tudo bem, porque esse jogo dá pra ganhar XP também bem rápido, naturalmente, enquanto você joga, assim como no primeiro, então não é algo tão importante farmar XP. E eu pretendo comentar sobre as habilidades que estão nessa árvore de evoluções depois também. Eu tô deixando muita coisa pra depois, mas vocês vão entender que é muita coisa pra comentar também. Bom, de qualquer jeito, o primeiro nível que eu evoluo no parkour era obrigatório e não tinha como eu continuar avançando sem eu pegar essa primeira habilidade de parkour. E no caso, demonstrava um pouco mais como esse jogo seria diferente do primeiro. Ah, legal. Depois eu olho essas paradas quando eu realmente tiver motivo. Quase lá. Nossa, eu realmente pulei muito mais alto.
Isso é uma coisa que eu vi as pessoas reclamando que no caso era o parkour da lua, que o jogo parecia até mesmo sem gravidade de tão alto e tantas coisas doidas que o protagonista fazia. E por um lado eu realmente também não gostei, porque realmente tira um pouco do parkour e tal ser preciso e fodão, mas por outro lado eu gostei bastante, porque isso diversifica um pouco mais as possibilidades que eu posso fazer, me faz chegar a limites muito maiores e torna tudo bem mais divertido e dinâmico. E ao contrário do primeiro jogo, onde o Crane era simplesmente um humano que conseguia matar um exército porque sim, esse jogo tem uma explicação de por que o protagonista consegue matar um exército e fazer pulos inumanos. Velho? Porra é essa? Eu concordo, que porra é essa? Meu, Mas que porra é essa? Eu não tô falando do zumbi diferente, eu tô falando dessa tela de tutorial. Ela já apareceu mais vezes, mas eu queria deixar pra comentar só agora. Por quê? Porque sim, simplesmente esse jogo tava aparecendo tanto o jogo da Ubisoft que eu cheguei a pesquisar no ChatGPT se foi a Ubisoft que fez, ou se ela tinha algum envolvimento direto ou indireto. E não, porque parece que esse jogo tem nada a ver com a Ubisoft, não foi feito por ela. Mas tava aparecendo muito jogo pela Ubisoft, velho. E mais pra frente vão ter alguns bugs, velho, que só a Ubisoft pra fazer mesmo. Tá, mas agora que eu reclamei da Ubisoft mesmo, ela não tem nada a ver com esse jogo diretamente. Vamos falar sobre zumbis, e esse é um dos vários zumbis novos do jogo. E apesar de eu não ter visto muitos desses zumbis saltadores, ele foi uma adição bem interessante, em minha opinião. Porque essa ideia de precisar desviar e ele ficar fugindo, se afastando pra pular pra cima de você é legal. E adiciona um novo tipo de inimigo à lista. Mas vocês vão ver que não vão ser todos os zumbis nesse jogo que vão ser apresentados que nem no jogo passado. Muitas vezes eu tô simplesmente jogando e encontro um zumbi completamente novo no mais puro nada e em nenhum momento o jogo faz questão de apresentá-lo pra mim. Eu tenho que descobrir sozinho o que a porra faz. E eu não tô falando apresentar, mostrar todo um tutorial, não. Eu tô falando de uma cutscene. Uma cutscene mostrando o zumbi chegando e atacando da forma dele, com o personagem esquivando, pra gente entender resumidamente o que ele faz e como fugir. Só pra, né, apresentar o nosso inimigo pra nós, né? Não precisa de um tutorial completo e não precisa só ignorá-lo também, velho. Por favor, jogo, se esforça um pouco. Aí, Ubisoft, olha o que você fez com o mundo. Agora tudo é um tutorial de 3 imagens com texto embaixo. E eu tô reclamando disso porque isso é uma das formas mais preguiçosas de explicar como funcionam as coisas. Ignorando isso, nós precisamos contratar o cara do rádio durante a manhã e tá de noite. Então fomos nanar. E durante esse soninho temos um flashback. Mas, tipo, agora? Precisamos de comida. Que silêncio. Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido? Besta. vamos. Bom, eu não vou deixar o flashback todo rolar porque ele tem muito tempo e grande parte dele todo mundo tá em silêncio. E nem é interessante assim pra eu deixar tudo. Então eu vou resumir tudo pra vocês, que simplesmente um doutor aparece, leva a gente pra uma sala cheia de crianças com câncer, eu acho, porque todo mundo é careca. E depois esse médico, sei lá, um cara de paletó, ele vai falar com um tal de Waltz. E guardem bem esse nome, porque ele será um personagem importante pra nós. Bom, o Waltz acaba escolhendo a gente no meio de tantas crianças carecas e sim, nesse momento a gente também é careca. Mas aparentemente esse tal de Waltz estava fazendo experimento com um monte de crianças um pouco antes da infecção do vírus se espalhar pelo mundo inteiro. Do nada a gente teleporta para um outro momento do flashback, onde simplesmente tudo tá pegando fogo e ele acaba com a gente, sei lá o que acontecendo. Se eu falar que entendi esse flashback eu estaria mentindo. Pra achar uma pessoa. O nome dela é Mia. 15 anos atrás a gente tava num hospital junto e... Sei quem você tá procurando, Aiden. Eu só quero encontrar a Mia. Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes. Sim, pronto, agora temos todos os diálogos que precisávamos. Agora temos a explicação do motivo do protagonista simplesmente conseguir ser mais forte, mais rápido, pular alto pra cacete. Isso se deve aos experimentos que o tal Waltz fazia com o protagonista, sua irmã e mais uma rapaziada que provavelmente tinha câncer. Isso vai ser um pouquinho mais explorado em alguns momentos aleatórios
melhores do jogo. Também temos a explicação do que o protagonista quer. Estamos procurando nossa irmã e também esse tal Waltz. Bom, de qualquer jeito, o nosso protagonista pega um rádio para continuar conversando com o informante e então partimos para onde ele queria. O informante falou que Mia estaria em Villedor, uma das cidades ainda relativamente inteiras do mundo, e ele pediu pra gente se encontrar com ele lá. Então nós pegamos o radinho, nossa arminha aleatória e partimos em direção a essa cidade que não sabemos os perigos que encontraremos por lá. Vocês podem ver um monte de árvores sumindo e reaparecendo do nada, né? Esse jogo, o que eu soube no lançamento, estava repleto de bugs, era tipo Cyberpunk 2. Mas por sorte eu peguei uma época que o jogo não está tão bugado assim. Mas durante a gameplay eu ainda encontro uns bugs ou outros. E agora no próximo episódio, será que encontraremos Mia em Villedor? Será que esse informante realmente vai nos ajudar? Será que o Waltz vai curar o nosso câncer porque éramos carecas na infância? Descubra isso e tudo mais no próximo episódio de Morrendo no Dying Light 2. Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 2 do Morrendo no Dying Light 2. E continuamos exatamente de onde paramos, que estávamos indo para Villedor, uma das poucas cidades ainda relativamente inteiras do mundo depois do grande apocalipse zumbi. Aparentemente nessa cidade estava nossa querida irmã Mia. Não é aquela Mia, é outra Mia. E eu vou tentar evitar ao máximo fazer piadas com o nome dela. Esse jogo pode até não ser o melhor jogo do mundo, mas ele é bonito, hein? Nossa, esse ar me dá até vontade de sair pra passear, velho. Ver a natureza, me conectar com os animais, abraçar uma árvore, subir uma escada rolante, matar zumbis desenfreadamente. O informante que sabia as informações sobre a Mia queria nos encontrar, sabe onde? Exatamente numa estação de trem abandonada. Uau! Será que algo pode dar errado aqui? Ih, rapaz. Oh, meu Deus. Esmaga! Ah, não. Cacete, o volante! Boa! Pera aí, ele me mordeu? Eu tô infectado? Por que tu não abriu a porta antes, maldito? Segundo, por que a gente não tinha já uma lanterna V? A gente literalmente me mordeu! Um volátil. Tem muitos deles no esgoto. Você tem que ir pra luz bem rápido. Cadê a minha? Ah, depois. Temos que sair daqui. Um leve spoiler, os voláteis desse segundo jogo são piores que os dos primeiros jogos. E não tô falando em quesito de qualidade, tô falando em quesito de periculosidade. Eles são muito mais apelões. E outra coisa é o protagonista. Por que diabos ele não tem uma lanterna V? Nosso protagonista é um peregrino, ele viaja explorando o mundo e não carrega uma lanterna V para lidar com voláteis. Depois descobriram que não são só os voláteis que são afetados pela lanterna V, os zumbis comuns também são afetados por causa da mutação. Então um peregrino com uma lanterna V deveria ser simplesmente essencial e quase obrigatório. Ai, mas não tinha recurso e tudo mais, ele tava explorando o mundo e não achava na porra. O protagonista em algum momento da obra fala que viajou uns 10.000, 5.000 ou só 1.000 quilômetros. Então sim, ele deveria ter pelo menos achado uma lanterna V nesse meio do caminho. E esse cara? Parece que já morreu. Ele não deu conta. Vamos lá! Vocês simplesmente não podem olhar os batimentos cardíacos dele e tal, ver se o coração ainda tá batendo, a pulsação e tal, vão simplesmente só... Uma chave, eu juro.
É engraçado que isso acontece bastante nesse jogo. Muitas vezes nosso protagonista desmaia, um monte de gente aparece em volta dele e acredita que ele morreu e nem confere. O cara podia estar só dormindo mesmo, que era o que estava acontecendo. A gente só desmaiou por causa da infecção. E ao contrário do primeiro jogo, onde o protagonista caiu de paraquedas, foi abusado por um monte de inimigos e depois simplesmente mordido por um zumbi qualquer, esse aqui faz mais sentido. Onde não fomos mordidos por um zumbi qualquer por sermos idiotas e o protagonista um bundão. Não, fomos mordidos por um volátil, um dos zumbis mais perigosos desse mundo. Era pra você ter morrido. Onde escondeu nossa chave, moleque? Eu não sei do que você tá falando. Solta ele. Vai te fazer a gente soltar essa ceruela. Eu só quero ver. Cai dentro! Mas que porra de dublagem. Duas coisas a comentar. Primeiro, mais uma tela da Ubisoft com tutorialzinho, velho. Segunda coisa é realmente sobre a dublagem daquele personagem. Eu achei muito esquisito. Eu sei algo sobre dublagem? Zero. Não sei nada, velho. Nada com nada. Mas eu achei realmente muito esquisito. E também tem vários outros personagens que a dublagem também é meio estranha. Mas talvez seja só eu que não entendi a obra de arte que é a dublagem desse jogo. Ou sei lá. Depois de matar o inimigozinho qualquer, ganhamos obrigatoriamente um ponto no nível de combate. Que esse ponto a gente ia ganhar aqui obrigatoriamente. Assim como o primeiro ponto de parkour que ganhamos. E com esse ponto agora podíamos ganhar a primeira habilidade, que eu achei bem mais ou menos. Já que eu tinha que combar com o parry que a gente podia executar nesse jogo, que eu achei uma adição legal, mas eu não conseguia executar ele direito, não sei porquê. Eu não sei se eu atrasava muito pra bater, se eu batia muito adiantado, só sei que eu raramente conseguia acertar o parry e eu acabei com o tempo desistindo de tentar. O tal do informante nos dá uma chave da EGE, que é a mesma GRE do primeiro jogo, eles só mudaram na dublagem mesmo. E essa chave a gente deveria deixar longe do Altus, que era o cara que a gente tava procurando, só que ele falou que a gente não poderia deixar o Altus pegar, porque senão ele destruiria a cidade, o mundo e sei lá mais o que. Também disse pra gente encontrar uma tal de Lauan no Olho de Peixe, que com ela a gente conseguiria todas as informações que tanto queremos. Pegamos nossa primeira habilidade na árvore de evoluções da categoria de força e agora podíamos usar o combate com parkour, que era algo que em teoria eu já usava no primeiro jogo. Mas tudo bem, vamos ignorá-lo por agora. E essa primeira habilidade eu achei bem mais ou menos, pra falar a verdade. Eu achei bem bostola. A única coisa que ela fazia era, quando o inimigo estava atordoado, eu podia pular por cima dele e dar uma voadora em outro inimigo. Só que é meio inútil, porque bem depois a gente consegue uma voadora, né, como uma habilidade, e também tem uma outra habilidade que também dá uma bicuda no meu inimigo. Então é bem mais ou menos e bem pior do que as outras duas que a gente ganha bem futuramente. Mas pelo menos é alguma coisa pra iniciar. Vamos dar um fora daqui. Mas você não falou pra ir sozinho? Você tá aí? Tá com a minha chave? É o Waltz. Temos que fugir. Mas eu tô atrás dele. Ele vai te matar se te encontrar. Dylan! Bosta. Chegando tudo. Que dublagem é essa? Dylan! Por aqui. Essa dublagem foi muito esquisita. E também do primeiro soldado foi muito estranha. O que você tá fazendo? O Waltz não pode pegar a chave do EGS, lembra? O que? Me solta, eu... Olho de peixe. Lauan. Vai. O traidor tá ali. Solta ele. Por que você me traiu? A chave não é sua. Não pode. Onde ela tá? Aqui. Está acabado. Sinto muito. Caiu um cisco? Na verdade, não. Você só tá morrendo. Antes da queda, o meu avô criava cavalos. Raças lindas e raras, que eu amava demais. Um certo dia, o cavalo que ele mais amava caiu e quebrou a perna. Achei que meu avô fosse ajudá-lo, mas ele só sacou a pistola e colocou a arma na minha mão e me disse: "Você faz isso por ele." E apertou o meu dedo no gatilho. Eu gritei. Queria que meu avô morresse. Mas compreendi anos depois que é preciso fazer o necessário. Você não me dá escolha, meu amigo. Opa. Tem alguém aqui. Guto! Pega ele!
Eu tenho algumas coisas a comentar sobre esse momento, principalmente ruins, mas vamos começar com a única boa, que é o fato do Waltz e tal, que aparentemente é o vilão final, tipo o Vaz do primeiro jogo, simplesmente ser completamente sobre-humano. Com apenas uma unidade de soco ele conseguiu simplesmente jogar muito longe o tal do informante. Se a gente juntar esse soco com o que o informante falou, que se o Waltz encontrasse a gente estaria morto, dá a entender que o Waltz também é usuário do suco, porque o próprio informante sabia que a gente era sobre-humano, que a gente era capaz, mais forte, mais rápido que qualquer humano comum. Então se o Waltz seria capaz de nos matar, significa que ele também usava o suco e também era sobre-humano. E eu gostei dessa ideia, achei muito legal e tal, eles também deixaram meio indireto e tal, que o Waltz não é normal, o Waltz usa o suco e é fake Neri. Eu achei uma adição legal e tal, do vilão principal do jogo ser um mutante, zumbi, sei lá o que nem mais ou menos os filmes do Resident Evil. Tem alguém aqui. Segunda coisa a comentar é o que diabos é essa dublagem? Eu achei ela super esquisita e muito estranha. Parece que forçaram o dublador a ter uma voz imponente, só que ao mesmo tempo calma e tranquila. E foi isso que ele entregou, a voz. Achei esquisito pra cacete. E por último tem essa historinha aleatória dos cavalos e o do avô dele. Eu achei muito fora de momento. Ele simplesmente tava conversando e o meu vovozinho matou um cavalo. Não, o que vai acontecer quando ele simplesmente nos encontrar? Jovem Aiden, quando eu era mais novo, a bengala do meu avô não subia mais. Ele me pediu pra pegar pra ele um Tadalafila e foi quando eu vi aquele mastodonte se levantar. E foi nesse momento que eu entendi que era preciso usar de ferramentas externas pra aumentar sua própria força. E por isso eu fiz experimentos comigo mesmo e agora eu sou sobre-humano. Eu só consigo imaginar isso acontecendo quando a gente se encontrar. Ele com certeza vai explicar por que fez mutações em si mesmo. Eu não entendo nada sobre roteiro, direção e essas coisas. Talvez esse diálogo sobre cavalos tenha sido simplesmente o melhor diálogo do mundo e eu que só não entendi mesmo. Mas nada disso importa, porque fugimos do Waltz com uma facilidade incrível. Quem é esse cara, porra? Ele não tem um biomarcador. O quê? Porra! Meu Deus! Ele tá se transformando. Vai! Deixa o cara em paz, porra. Ele tá quase se transformando. Esse é o problema dele? Eu achei que Mas fosse ele é um forasteiro. Tem que ser morto. Ele tá comigo, entendeu? Não falei pra você não ir pra lugar nenhum sem mim? Não falei, porra? Quem é você, porra? Eles vão te destroçar. Agora não. Yana, pega os inibidores. Quem que foi? Anda logo. Vai pra lá. Puta mulher. Imbecil. Imbecil. Essa marretada na cara foi engraçada pra cacete. Agora acabamos de conhecer o que eu considero um dos melhores personagens desse jogo, o Hakon. Ainda não se apresentou diretamente, mas a legenda já spoilou o nome dele. O Hakon disse que por causa dos inibidores que ele injetou em mim e da luz UV a gente não se transformou. E nesse momento eu achei estranho, como assim a luz UV fez com que a gente não se transformasse? E o que era esse tal biomarcador que todo mundo tinha, mas eu não tinha? E por que ele era tão importante? Pra que serve essa tal chave do EGE que a gente ganhou e por que o Waltz está tanto atrás dela? Essas e muito mais perguntas serão respondidas no próximo episódio. Esse vídeo é pra contar mais sobre os acontecimentos, mas eu foquei tanto nos problemas que eu vi em outras coisinhas que eu simplesmente esqueci desse detalhe, né?